Olá, meus queridos alunos, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Se você não me conhece, eu sou o professor Antônio Paulo, professor de matemática aqui do Centro de Mídia do Amazonas, e eu vou trazer para você um tema muito importante. Vem aqui comigo. Aula de número 26, objeto de conhecimento. Volume de cilindro reto, medida de capacidade, volume do bloco retangular, detalhamento, resolução de problemas com medidas de capacidades. Muito bem, meus queridos alunos, eu tenho certeza que você quer aprender um pouco mais de matemática, então te convido a vir comigo para essa aula. Muito bem, meus queridos alunos, vamos aqui dar início na nossa aula e olha só, vamos falar na nossa aula preferencialmente aqui sobre o que é volume e também vamos falar sobre capacidade. Tá legal? E vamos, claro, resolver aqui algumas situações, problemas envolvendo o cálculo do volume, o cálculo de capacidade, só que em especial nos blocos que nós chamamos de paralelepípedo e no cubo. Tudo bem? Então, observa só, o que é volume então? Volume nada mais é do que a quantidade, olha só, o volume é a quantidade de espaço que um objeto ocupa. Tá legal? Então é como se você imaginasse um objeto tridimensional, né? E o volume é justamente aquele espaço que é ocupado por aquele objeto, tá bom? E aí, alunos, o volume ele é medido em uma unidade de medida específica para ele, tá bom? Então, olha só, o volume é medido em unidades cúbicas, como centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, metros cúbicos. Bom, só nessas três? Não. Tem outras unidades de medidas também de volume. No entanto, meus queridos alunos, as principais, as mais utilizadas, são essas que o professor está citando aqui para você. Centímetro cúbico, decímetro cúbico e metro cúbico. Tá legal? Vamos falar, pensando nessa ideia de volume, é como se estivéssemos medindo o tamanho de um objeto em 3 dimensões. Tá bom? Nesse modo geral, podemos falar volume com essa ideia. Tá bom? Mas, ó, vou falar também para vocês de capacidade. Mas, enfim, professor, então o que é capacidade? Eu tenho aqui uma definição para você, para a gente começar a nossa conversa aqui sobre capacidade, tá bom? Então, acompanha só. Capacidade está relacionada ao volume interno de um recipiente, ou seja, a quantidade de líquido ou material que um recipiente pode conter. Aí agora, professor, mas o senhor falou que volume é algo também muito próximo dessa ideia, né? Está medindo algo que está naquele recipiente, aquele espaço. Então, você vai perceber, meus queridos, ao longo da nossa aula, que volume e capacidade são medidas muito próximas, tá bom? A ideia é muito próxima, tá bom? Bom, mas aí então, por definição, volume, podemos dizer que a capacidade está relacionada ao volume interno de um recipiente, ou seja, a quantidade de líquido ou material que um recipiente pode conter. E como é medido, então, né, a capacidade? Nós temos aí as unidades de medida de capacidade. Acompanha aqui comigo, ó. A capacidade é frequentemente expressa em litros, que representamos aí pela letra L, ou mililitro, que representamos aí pela sigla ml, tá bom? Mas somente essas, vou antecipar para você que não, tá bom? Tem outras unidades de medida de capacidade, mas em especial, as mais utilizadas são essas aí que o professor acabou de apresentar para você. Litro, né, e mililitro, tá bom? Bora continuar aqui porque tem uma relação que existe entre medida de capacidade e medida de volume. Tu lembra no início da nossa conversa aqui, né? Eu falei para você que tem algo próximo, né? Entre volume e capacidade, é uma relação próxima. Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, que volume e capacidade, meus queridos alunos, são conceitos muito próximos que medem o espaço. O volume mede o espaço ocupado por um objeto. E olha só, que é medido em metro cúbico, tá bom? E quando falamos aí em capacidade, também está medindo aquele volume, algo que está lá dentro, tá bom? Aquele espaço também que compreende aí por aquele sólido, por aquele objeto que nós estamos calculando, estamos medindo. No entanto, quando falamos em capacidade, nós vamos fazer essa medida dessa capacidade em litros, preferencialmente em litros ou mililitro, tá bom? Então marca bem essa ideia, é uma relação entre medida de capacidade e volume é uma relação muito próxima. O que é que difere? A unidade de medida que ela é utilizada naquele momento, tá bom?
Quando é volume é metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Quando é capacidade é litro, é decilitro, é centilitro também, tá bom? Tem outras unidades de medidas também, mas ele difere principalmente pela maneira que é medido, pelas unidades de medida que é utilizada para fazer essas medidas. Tá legal? Bom, falando ainda dessa relação entre medida de capacidade e medida de volume, é importante a gente entender algumas relações que são muito importantes, né, nessa relação entre medida de capacidade e medida de volume. E aí eu vou trazer para você aqui algumas imagens intuitivas a cada relação e seus respectivos valores. Tá legal? Então, olha só. Tem aqui, ó, metro cúbico, 1 metro cúbico. Professor, o que é 1 metro cúbico? O que isso representa, na verdade? Então, por isso eu trago aqui para você, aqui do meu lado, a imagem de uma criança, olha só, do lado de uma caixa d'água. Tá bom? Então, 1 metro cúbico, olha só, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Assim como você está vendo nessa imagem. As arestas dessa caixa aí, ó, equivale aí a 1 metro, tá bom? Então, e por isso nós dizemos que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Tá legal? Mas tem outra relação muito importante aí entre medida de volume e medida de capacidade. E eu trago agora para você, ó. O que é um decímetro cúbico? Bom, primeiro, matematicamente, nós dizemos que 1 decímetro cúbico corresponde à capacidade de 1 litro. Agora eu peço muita atenção para você, que você observe a imagem que o professor trouxe aqui do lado. Olha qual é a ideia de 1 decímetro cúbico. É uma caixa cúbica pequena, né, relativamente pequena, onde cada uma de suas arestas, no caso aí, ó, está medindo 10 decímetros. Certo? Melhor, perdão, está medindo 1 decímetro. Certo? E aí, essa caixinha, nesse recipiente que temos aqui na imagem, né, a gente consegue aí colocar aí 1 litro. Então a imagem é bem intuitiva para a ideia do que representa 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico tem a capacidade de 1 litro, assim como você está observando aí na imagem. Bom, vou continuar porque eu vou falar ainda de mais uma relação aqui entre medida de capacidade, entre medida de volume e medida de capacidade. Agora, olha só o que nós temos agora. 1 centímetro cúbico corresponde à capacidade de 1 ml. Agora, olha na imagem. Faço questão de frisar para que você entenda o que quer dizer, né, essa medida, que tamanho, o que isso representa. Olha o que é 1 centímetro cúbico. Olha o objeto que nós temos aí embaixo. Um cubo, né, com a aresta, ó, bem pequena, tá vendo as imagens aí? Mas cada aresta tem 1 centímetro de aresta. E olha o tamanho, algo próximo algo de uma seringa, né? Uma seringa que consegue encher esse recipiente. Então essa é a ideia de 1 centímetro cúbico. Tudo bem? Bom, mas olha só, falei muito já para você aqui conceitos do que é volume, o que é capacidade, e falei aqui algumas das principais relações existentes entre volume e capacidade, tá bom? E eu falei tudo isso porque eu também quero falar para você que existe 2 blocos retangulares bastante comuns, que são nas construções de objetos, né? E que nós manuseamos bastante no nosso dia a dia. E quais são eles? Eles são o que nós chamamos de paralelepípedo e outro que nós chamamos de cubo. Tá legal? E a gente vai trabalhar um pouquinho como calcular o volume, né, desses sólidos geométricos, tá bom? Desses objetos do nosso dia a dia. O paralelepípedo e o cubo. Bom, em especial, bora começar falando então do paralelepípedo, um velho conhecido, né? O que é então o paralelepípedo? Na tela aí, ó, vejam só. Tenho aqui a definição de paralelepípedo. É um bloco sólido, formado por 6 faces retangulares, e seu volume é dado pelo produto das medidas do seu comprimento, da sua largura e da sua altura. Isso aí dizendo como calcular. Sabe uma ideia intuitiva aí de paralelepípedo? Uma ideia de uma caixa de sapato. Com o pessoal, vocês vão ter um exemplo aqui. Vem aqui comigo, aqui do meu lado aqui, ó. Temos aqui, ó, um exemplo de um paralelepípedo. Tudo bem? Aqui do lado, certo? E como que a gente calcula então o volume desse paralelepípedo? Aí tá aí, ó. Volume é igual a A vezes B vezes C. Aí, professor, agora ferrou. A vezes B vezes C? Bom, na verdade, precisamos entender que o volume é o produto das 3 dimensões, tá bom? Largura vezes comprimento vezes altura. Então, o A, o B e o C, na fórmula, ele representa a largura, o comprimento e a altura, tá bom?
e não necessariamente nessa mesma ordem. Então pense assim, o volume de um paralelepípedo ele é o produto das 3 dimensões, certo? Então, já disse para você o que é o paralelepípedo, como calcula, mostrei algumas relações entre volume e capacidade. Agora, eu te convido a gente resolver aqui uma situação, um problema, que envolve aí o cálculo do volume do paralelepípedo. Tudo bem? Então eu te convido, vem comigo, observa só. Muito bem, meus queridos alunos. Já lhe fiz o convite para resolver uma questão, agora presta atenção. Ó. Um bloco retangular tem um comprimento de 10 centímetros, uma largura de 6 centímetros e uma altura de 8 centímetros. Qual é o volume desse bloco? Bom, você aprendeu agora há pouco comigo que para calcular o volume, basta fazermos o produto das 3 dimensões, é o que nós chamamos lá de A vezes B vezes C. Que nós podemos admitir que o A seja, para a nossa questão, o A seja considerado a largura, o B a altura, o A podemos considerar sendo o comprimento, o B a largura e o C a altura, tá bom? Então a gente vai só colocar aqui, ó, aceitando desta maneira que o professor falou, nós vamos ter aqui, ó, 10 centímetros, vou fazer assim, vou trocar bem aqui, pessoal, para ficar mais aquela ideia de multiplicação, tá bom? 10 centímetros vezes 6 centímetros vezes 8 centímetros. 8 centímetros. Dito isto, meus queridos alunos, o volume nada mais é do que 10 vezes 6, que é 60, né? Fazendo esse cálculo aqui, nós vamos ter 60. 60 vezes 8, 480. Atenção, centímetro vezes centímetro, nós falamos que é centímetro quadrado, e centímetro quadrado vezes centímetro, centímetro ao cubo. E já sabemos que o volume está essa medida é em ou é metro cúbico, ou é decímetro cúbico, ou é centímetro cúbico, no nosso caso aqui, centímetro cúbico. Tá legal? Então, acabamos aqui, ó, de calcular o volume aí desse bloco retangular da nossa situação problema. Tá legal? Bem tranquilo. O que a gente fez? Pegamos a fórmula e na fórmula nós aplicamos, né, os valores que foram dados, certo? Então, continuando, porque tem mais uma situação para a gente resolver. Já falamos sobre isso, que o volume nada mais é do que o comprimento vezes a largura vezes a altura, né? E fizemos o cálculo aqui na nossa cartela. Então, vamos agora para outra situação problema. Uma caixa d'água tem o formato de um bloco retangular, com comprimento de 1 metro, largura 0,5 metro e altura 0,4 metro. Podemos marcar aqui as informações, tá bom? Comprimento 1 metro, largura 0,5 metros e altura 0,4 metros. E aí a gente precisa calcular, né, a capacidade. Olha só o que tem aqui, ó. Qual é a capacidade dessa caixa em litro? Mas observe, alunos, que as unidades de medidas da caixa d'água está sendo dada em metro, certo? Em metros. Mas para determinarmos essa capacidade, você já aprendeu aqui com o professor, agora há pouco, né? Você aprendeu que existe uma relação entre volume e capacidade, tá bom? Mostrei isso para você, né? Falamos aqui que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, né? Falamos também que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, tá bom? Então, com base nessas informações, a gente vai determinar aí, nós vamos resolver essa situação problema. Mas, claro, para determinarmos a sua capacidade, né, nós primeiro precisamos calcular o volume. Então, vem comigo aqui que a gente vai calcular o volume para essa situação problema. Bom, dado que o comprimento é 1 metro, largura é 0,5 metros e altura 0,4, podemos então substituir aqui na fórmula do volume, que é o produto das 3 dimensões, né? Ficamos então com 1 metro que multiplica 0,5, que multiplica 0,4. Fazendo esses cálculos, 1 vezes 0,5 vezes 0,4, como resposta nós obtemos 0,2 metros cúbicos. Essa resposta, meus queridos alunos, é o volume
é o volume, mas esse volume está como medida de capacidade, ou como a questão pede para a gente. Observa que a questão pede a sua capacidade em litro. A princípio, você já sabe o volume, 0,2 metros cúbicos. Precisamos transformar isso para litro. E você aprendeu agora há pouco que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Sabendo que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, meus queridos alunos, para determinarmos essa capacidade da nossa situação problema em litro, basta pegarmos aqui essas informações. 0,2 metro cúbico, que é exatamente o seu volume, certo? E essa resposta nós vamos multiplicar por 1.000, como nós temos aqui, ó. 0,2 vezes 1.000. Fazendo esse cálculo, nós ficamos aí que 0,2 vezes 1.000 é exatamente igual a 200 litros. Certo? Então, o que a gente fez? Só para a gente frisar bem o que a gente fez. Primeiro calculamos o volume. Achamos o volume em metros cúbicos, certo? Depois, como a resposta pede em litro, nós precisamos transformar para litro. Bom, sabemos já matematicamente que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, se eu sei que o volume é 0,2, como nós temos aqui, para saber a capacidade em litro, basta você multiplicar 0,2 por 1.000, certo? Fazendo essa multiplicação, obtemos aí 200 litros. Tudo bem? Vamos continuar aqui? A capacidade da caixa d'água é de 200 litros. Beleza? Espero você ter compreendido essa situação, porque agora nós vamos falar de um outro sólido geométrico. Muito bem, pessoal. Estudamos o paralelepípedo, vimos como calcular o volume de um paralelepípedo e vimos como transformar a resposta de volume para capacidade, né, na situação problema que nós tivemos anteriormente. Agora eu vou falar para você de um outro sólido geométrico, que é nosso velho conhecido, eu sei que vocês conhecem, que é o que nós chamamos de cubo. E pessoal, o cubo nada mais é do que um paralelepípedo especial. Professor, um cubo também é um paralelepípedo? Aceite que sim, tá bom? Um cubo também é um paralelepípedo. Só que nós dizemos, olha que está na tela aí, ó, é um paralelepípedo especial, onde todas as arestas têm o mesmo comprimento. E seu volume é dado pelo produto de 3 arestas. Ah, mas cada aresta é um cubo, essas arestas são iguais. Não é isso, professor? Porque quando eu falo de cubo, eu começo a pensar naqueles dadinhos que a gente brinca, né? Você não pensa assim? Então, se você pensa assim, aquilo ali é um cubo, né? E as arestas são todas iguais. Bom, mas eu tenho aqui do meu lado um cubo, tá legal? E aí perceba que eu tenho todos os lados chamados aí de arestas, ó. E todas essas arestas, elas são iguais, certo? E matematicamente, olha, se eu chamar essas arestas de A, cada lado de A, então eu posso dizer que o volume é A vezes A vezes A, como nós temos aí na tela, certo? Mas eu falar A vezes A vezes A, pela propriedade da potência, eu posso dizer que o volume é igual a A elevado ao cubo. E por isso a palavra cubo, tá, pessoal? Porque é intuitivo realmente essa ideia do expoente dessa variável A. Tá bom? Então, o volume de um cubo eu posso fazer A vezes A vezes A, mas posso simplesmente dizer que é A elevado ao expoente 3, ou simplesmente A elevado ao cubo. Tá legal? Bom, disse isso, você já lembrou, você já reconheceu, né, o que é o cubo. Um cubo. Agora vamos aqui resolver algumas situações, problemas. Vamos aplicar esse conhecimento. Vem aqui. Olha o que eu tenho na tela. Imagine um cubo com aresta medindo 5 decímetros. Então, determine o volume desse cubo. Bom, para determinar o volume, você pode fazer 5 decímetros vezes 5 decímetros vezes 5 decímetros. Certo? Pode fazer assim? Posso. Mas posso dizer aí simplesmente que o volume é igual a 5 decímetro elevado ao cubo. E se eu fizer assim, nós vamos dizer que o volume
é 5 elevado ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125 decímetro elevado ao cubo. Tudo bem? Simples assim, para determinar o volume de um cubo. Basta saber a medida da aresta e aí fazer o cálculo, certo? Mas bora continuar essa ideia aqui desse cálculo desse volume, porque tem uma letra B que diz assim, ó, determine a sua capacidade em litro. Bom, você aprendeu, alunos, que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Se eu sei que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, e eu sei que o volume total, né, da nossa situação, problema aqui, ó, do cubo, cuja aresta é 5, equivale a 125 decímetro cúbico, como nós temos aqui, podemos dizer, então, que 125 decímetro cúbico equivale a 125 litros. Por quê? Porque nós sabemos que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Se 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, 125 decímetro cúbico, posso dizer que equivale a 125 litros. Bem tranquilo, certo? Está clara a ideia aí dessa transformação que o professor fez? De uma maneira muito mais, acho até redundante, era a gente pensar assim, se eu sei que 1 decímetro cúbico é 1 litro, eu tenho 125 decímetro cúbico, poderia só fazer isso aqui também, né? 125 vezes 1, seria um pouco redundante, mas enfim, 125 vezes 1 fazendo essa relação de que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E aí nós teríamos 125 litros, que é justamente o que nós já encontramos aqui como resposta. Tá legal? Mas isso aqui o professor fez só para te mostrar que há uma relação, né, de multiplicação. Mas aí você pode resolver essa questão usando simplesmente, né, uma lógica, né, a lógica matemática para resolver essa situação, problema. Tá bom? Então, marca bem. Olha aqui, professor. Se sabendo que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, se eu tiver 125 decímetro cúbico, automaticamente eu vou ter 125 litros. Tudo bem? Agora tem mais uma situação que a gente vai trabalhar aqui com vocês para a gente fechar a nossa aula e você entender direitinho essa ideia aí de volume e capacidade, tá bom? Porque eu trago aqui para você uma situação, né, extraída aí de uma revista, na verdade, uma ideia aí de uma notícia que o professor Paulo pegou, transformamos isso numa situação problema para vocês, tá bom? Olha o que diz aqui. BYD constrói seu próprio navio para transportar carros elétricos e híbridos. E aí temos a imagem aí desse navio, aqui do nosso lado, tá bom? A imagem do navio que transporta aí veículos elétricos e híbridos. Este navio transporta 2.000 veículos. Professor, 2.000 veículos? Sim, ocupando um volume total de 6.600 metros cúbicos. Esses veículos serão transportados por via férrea em vagões com dimensões de 20 metros por 3 metros por 5 metros. Na verdade, ele deu aí a medida das dimensões, largura, comprimento e altura. Tudo bem? Vamos aceitar nessa proporção aí. Então, 20 metros vezes multiplicado por 3 metros, multiplicado por 5 metros. A medida dos lados aí desses vagões onde serão transportados. Bom, pergunta. Quantos vagões serão necessários para transportar toda essa carga? Ou melhor, quantos vagões serão necessários para transportar todos esses veículos? Tá legal? Então, bora pensar o seguinte, ó. Vamos primeiro, dentro dessa situação problema, primeiro precisamos identificar qual é o volume de capacidade de cada vagão, certo? Primeira ideia precisamos saber. Uma vez já sabemos qual é o volume total. O volume total de todos os veículos lá dentro do navio, né? Esse volume total equivale a 6.600 metros cúbicos, certo? Então, ó, volume, ele é igual a comprimento vezes largura vezes altura. Diante da situação problema, ele falou que, estamos calculando aqui o volume de cada vagão, tá bom? Porque o volume total nós já temos. Então, esse volume, de acordo com a situação problema, equivale a 20 metros multiplicado por 3 metros,
que também é multiplicado por 5 metros. Tudo multiplicação? Sim, porque você aprendeu que o volume é o produto das 3 dimensões, né? No nosso caso, comprimento vezes largura vezes altura. Fazendo esse cálculo, nós temos aí, ó, 20 vezes 3, que é igual a 60. 60 vezes 5 é igual a 300. Então, nós temos aqui, ó, 300 metros cúbicos. O que nós calculamos aqui? Calculamos a capacidade, né? A capacidade de cada vagão. Tudo bem? Então, cada vagão tem capacidade para transportar 300 metros cúbicos. Mas a questão nos pede a capacidade de cada vagão? Não. Agora eu tiro a questão nos pede, você vai voltar aqui no enunciado, tá legal? Ó, a pergunta é, quantos vagões serão necessários para transportar toda essa carga? E aí, meus queridos alunos, para determinarmos quantos vagões, precisamos fazer alguma divisão entre a capacidade total, certo? Ou melhor, o volume total do navio, dividido pelo volume de cada vagão que aqui foi dado por essas dimensões, certo? Então, bora voltar aqui no nosso enunciado. Já sabemos que o volume de cada vagão é de 300 metros cúbicos. Agora a gente vai calcular o número de vagões. Como? Pega o volume total, né, dos veículos, dividido pelo volume de cada vagão. Então, fazendo esse cálculo, nós vamos obter aqui o número de vagões. Tá legal? Então, o número de vagões, se eu colocar aqui o número de vagões, será igual. Volume total, lembra quanto era o volume total? 6.600. 6.600 metros cúbicos. Esse era o volume total do navio. Dividido pelo volume de cada vagão, que no nosso caso agora nós descobrimos que é 300 metros cúbicos. Fazendo essa divisão, vamos ter aqui, ó, que o número de vagões é igual. Olha só, pessoal, tem uma divisão com 0 no numerador, 0 no denominador. A gente pode simplificar esse cálculo, tá bom? Faça assim, ó. Simplifique esse 0 com esse. Simplifique esse, o professor está marcando por esse outro. Ficamos então com 66 dividido para 3. E 66 dividido para 3, a resposta é 22. Ah, cancelou também a unidade de medida, para a gente não se perder também, ó. Metro cúbico, simplificou. Opa, verde não, vou pegar o azul. Metro cúbico com metro cúbico. Também cancelou a unidade. O que foi que sobrou? Sobrou apenas 66 dividido por 3. Fazendo esta divisão, 66 dividido por 3, nós temos aqui como resposta que o número de vagões é igual a 22. Legal, né? Muito legal a situação, problema aí que a gente resolveu. Pegamos a capacidade total, né? Capacidade total aí que esse navio poderia transportar. E aí, usando o cálculo do volume, nós conseguimos identificar a quantidade de vagões necessários para transportar aí esses veículos. Tudo bem? Bom, meus queridos alunos, espero que vocês tenham gostado da aula, você tenha compreendido o conteúdo. Assim eu estou chegando aqui ao final da nossa aula. E claro, vou aguardar você em um próximo encontro, tá legal?